Micarla, essa questão do GLO, né, como se fala, que é para trazer as Forças Armadas, segundo o que disse ontem o ministro da Justiça, Flávio Dino, que está em Natal, não faz parte da Constituição as Forças Armadas fazerem parte das forças de segurança pública. Então, passa a ser uma questão política, por quê? Porque trazer o Exército para cá num momento como esse, Micarla, como é que atua o Exército num caso como esse? O Exército identifica o que está acontecendo e chama a Polícia Militar para efetuar prisões. Isso já está acontecendo aqui com a Força Nacional, com o efetivo da Força Nacional que já está aqui, com o efetivo dos estados da Paraíba, do Ceará e do Pará, que acabaram de chegar também, Micarla. Então, trazer o Exército para o Rio Grande do Norte ainda não é, segundo disse mesmo o ministro, como as forças de segurança do Rio Grande do Norte, seria, sim, uma questão política. É uma questão de vamos botar os tanques de guerra na rua para que as pessoas fotografem, para que as pessoas tragam de volta, Micarla, e aí a gente não tem como não dizer, tragam de volta o passado muito recente das pessoas na frente dos quartéis. Politizaria, sim, traria para o Rio Grande do Norte o cenário bolsonarista que se acabou por causa da derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que está acontecendo no Rio Grande do Norte, Micarla de Souza, que tá um barulho bem grande aí, está me atrapalhando. O que está acontecendo no Rio Grande do Norte e que acontece também no resto do Brasil, quando esse tipo de coisa acontece, são efeitos, Micarla, de um passado mais distante, quando as facções começaram a se instalar, não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil, depois que chegou aqui, porque, Micarla, o que a gente sabe é que numa cidade grande como o Rio de Janeiro, por exemplo, a população sabe onde tem tráfico de droga, a população sabe onde tem os maiores pontos de venda de droga, e aí houve um envolvimento de polícias, não estou falando que isso é o caso do Rio Grande do Norte ainda, mas estou dando como exemplo o Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu? A criminalidade começou a tomar conta de estados grandes e depois de estados menores, e aí se virou uma guerra entre a burocracia versus o salve. Acontece um caso como esse, a governadora Fátima Bezerra já estava em Brasília, facilitou porque ela já estava em Brasília, mas o que acontece é que um governo, quando vive uma situação como essa, tem que pedir ao governo federal, ter apoio de forças, de bancadas políticas, muitas vezes ter aprovação de um Congresso, de uma Assembleia Legislativa, sanção de um presidente ou de um governador, apoio para pôr em prática, enquanto a criminalidade basta ali, dar um salve. Então, a gente vive, Micarla, a burocracia versus o salve. Então, isso, o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, já aconteceu em outros estados, vai continuar acontecendo, porque o crime está muito mais organizado do que a burocracia do poder público. Micarla, a gente recebeu ontem a presença aí do ministro Flávio Dino, e ele anunciou sem burocracia, segundo ele mesmo disse, vamos esperar que seja mesmo sem burocracia, a liberação de 100 milhões de reais, dinheiro para que se compre viaturas, armamentos, para que se reforme e se construa presídios. E aí, Micarla, o que a gente viu diante de tudo que está acontecendo, a gente viu a agilidade da governadora Fátima Bezerra, que estava em Brasília, a gente viu um espetáculo da oposição que criticou a presença da governadora Fátima Bezerra em Brasília, onde ela deveria estar e estava. A gente viu aí o espetáculo da oposição criticando, tentando trazer o Exército, que é uma forma de dizer a gente trouxe o Exército, mas o Exército não é o que se precisa nesse momento. A gente viu mesmo as forças nacionais e federais dizendo isso. E aí hoje, Micarla, para completar, quando o ministro anunciou a liberação de 100 milhões de reais para o Rio Grande do Norte, é que o circo da oposição se aumentou. Parece, Micarla, a gente tem a impressão, quando a gente ouve discursos de políticos de oposição, que eles são a favor da bandidagem. Me desculpe eu estar dizendo isso, mas a impressão que dá é essa. E aí, quando o ministro anunciou hoje a liberação de 100 milhões de reais, houve o espetáculo de um pedido de impeachment da governadora Fátima Bezerra. Pedido de impeachment mais descabido, Micarla, porque a gente está vendo que o governo não está inerte, o governo não está parado,
esse pedido de impeachment para andar, ele tem que ser recebido pela Assembleia Legislativa, pelo presidente da Casa, pelo plenário da Casa, e a gente está vendo o próprio presidente da Assembleia Legislativa participando de reuniões, dando sugestões, tanto com a governadora quanto com o ministro. A gente está vendo a Assembleia Legislativa totalmente envolvida em uma forma de se chegar ao fim, esse caos todinho. Então, não é motivo para impeachment, como o presidente da Câmara Federal não encontrou mais de 100 pedidos de impeachment do ex-presidente Jair Bolsonaro, também não encontrou, não colocou em pauta, não colocou em votação. Então, esse pedido de impeachment da governadora, Micaela, eu acredito zero que isso vai acontecer. Então, o que a gente espera é que realmente essas providências que estão sendo tomadas entre o governo do Estado e o governo federal sirvam para amenizar. A gente está vendo aí uma diminuição, mas às vezes, quando é de noite, a gente vê tudo, a criminalidade voltando também a atacar, a gente tem que esperar, né, que dê certo tudo isso que o governo federal com o governo estadual estão fazendo. Micaela, agora a gente já tem que colocar uma informação que chegou, é que mesmo terminando tudo isso, as investigações vão continuar, porque há casos bem isolados. A gente sabe que a maioria, 99,9% dos ataques foram da bandidagem, sim, mas há casos bem isolados, Micaela, onde algumas pessoas, não sei se governantes, a investigação é que vai dizer, tocaram terror nos seus próprios equipamentos para que eles sejam trocados pelo governo federal. Então, isso aí é uma investigação que vai seguir ainda e a gente espera que tenha resultado.